o Alisson Sidiclei Jacina, e vamos falar um pouco sobre a ditadura militar no Brasil. João Goulart, ele assumiu a presidência do Brasil após a renúncia do então presidente Jânio Quadros, que tinha governado o país apenas por 7 meses. Os setores e governadores aliados aos militares não concordavam com as medidas propostas pelo novo presidente, conhecido como reformas da base, reforma agrária, reforma urbana, reforma estadual e reforma educacional. O final do governo de Jânio foi marcado pela crise econômica, aumento da inflação, greves e muito mais. Em 31 de março de 1974, o golpe militar derrubou João Goulart. Esse golpe foi uma campanha planejada que contribuiu para a desestabilização do governo. A partir daí, os militares passam a agir com o intuito de desmobilizar toda e qualquer oposição ao regime. Alguns setores das Forças Armadas e da sociedade civil chamaram de revolução o movimento que derrubou Goulart do poder. Logo após o golpe de 1964, ficou evidente que o Brasil entraria em uma ditadura militar. Em 1964, foi editado o Ato Institucional, número 1, pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Dentro de várias exposições, destacaram-se muitas. Uma das principais foi a nomeação do general Alencar Castelo Branco para a presidência da República. Em relação à política externa, os militares optaram alinhamento com os Estados Unidos. Castelo Branco, ao assumir sua presidência, ele afirma que seus objetivos eram implantar uma democracia restringida, ou seja, ele ia atuar na reformulação da economia e da política do Estado. Ele foi o idealizador de importantes órgãos de controle e repressão como o Serviço Nacional de Informações. No governo de Castelo Branco, ele pode promover repressões arbitrais e torturas dos opositores, mesmo ainda estando em vigor o habeas corpus. Em 1965, a oposição foi vitoriosa nas eleições. O governo militar reagiu, editando o Ato Institucional número 2, que instituiu os partidos existentes e autorizou a formação de apenas 2 regimes. Um plano conhecido como Programa de Ação Econômica do Governo, que controlava as linhas de crédito para o setor privado, a redução dos gastos públicos. O Constitucional de 1946 acabou sofrendo reformas por meio do Ato Institucional número 3, que estabeleceu eleições indiretas para governadores e prefeitos. Para aprovar o novo texto constitucional, o Congresso foi convocado para uma sessão por meio do Ato Institucional número 4. A escolha do presidente ficaria a cargo do Congresso Nacional, mas na prática as coisas aconteceram de forma diferente. O nome do presidente era definido pela corporação militar. Os parlamentares apenas confirmavam a ordem. As propostas faziam parte da linha dura do exército disposto da política, implantada pelo governo anterior, demitir muitos funcionários civis e substituir por militares. A participação dos trabalhadores foi um dos problemas enfrentados por Costa e Silva, pois o governo anterior tinha diminuído os salários. O seu governo foi marcado por forte reação da sociedade e as greves operárias se destacaram. Os estudantes protestavam nas ruas, exigindo o retorno da democracia e a criação de mais vagas nas universidades públicas. A passeada dos 100 mil foi um movimento que contou com as participações de antigos grupos de trabalhadores e muito mais. Foi criado os mecanismos de pressão a fim de acabar com os subversivos. Em dezembro de 1968 foi publicado uma das maiores arbitrariedades do período vitorial, o Ato Institucional número 5. Ele delegava ao presidente poderes para fechar o Congresso Nacional,
legislativa poderia suspender o direito do habeas corpus em caso de crimes contra a segurança nacional. Foi a partir daí que ele estabeleceu uma censura mais rigorosa aos meios de comunicação. Mas Costa e Silva nem pode avaliar os efeitos do aí sim. Ele acabou sendo afastado do cargo por problemas de saúde que ajuda que ele está assumindo o governo. Em outubro de 1969, o presidente Costa e Silva, com o estado grave de saúde, a continuidade de fazer novas eleições. O alto comandante do Exército escolhe o general Emílio Gamastagio Médici para o novo presidente. O governo de Médici foi considerado o mais repressivo e o mais duro período conhecido como os anos de chumbo. A censura estava em execução e a tortura e os assassinatos tornaram-se práticas comuns nos presídios. Jornais, revistas, filmes e outras formas de expressão artística são censurados. Com a conquista do evento que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Estado brasileiro se fortalece. Na área da economia, o país cresce e o período vai de 1969 a 1973, que ficou conhecido como um milagre econômico. O Brasil se torna mais conhecido pelas grandes obras públicas, como a ponte do Rio Niterói, a hidrelétrica no Itaipu. No governo de Guedes, começa um lento processo de transição numa democracia e ele anuncia a abertura política lenta, gradual e segura. Os militares da linha dura não contentam com o governo de Geisel. Aí começam os ataques clandestinos aos membros da esquerda. Em 1978, Geisel acaba com o AI-5, que é o ato institucional número 5, e restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil. Geisel, com receio de ver um novo tempo do MDB e uma crise entre o executor e o Congresso, lança o pacote de abril de 1977. A Lei Falcão, baixada em 1976, ela proíbe candidatos a aparecer ao vivo em rádios ou televisões durante a campanha eleitoral. Foi criado o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, tendo em resta a retomada do crescimento econômico por meio da expressão da indústria de fase. Figueiredo decreta a lei de anistia, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os escolhidos artistas e outros condenados por crimes políticos. Os militares da linha dura continuam com a repressão clandestina. Em 1979, o governo aprova a lei que estabeleceu o pluripartidarismo do país. Os partidos voltam a questionar dentro da normalidade. A arma passa a ser do PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Outros partidos são criados como PT e PDT. Agora eu vou falar sobre as diretas já. Nos últimos anos, a ditadura militar no Brasil apresenta vários problemas. Em 1984, foi lançado o movimento Diretas Já, que tinha como objetivo aprovar o projeto da lei do deputado federal, Dante de Oliveira, que realizava eleições diretas e livres à presidência da República. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada pela Câmara de Deputados. Em 1985, o Colégio Eleitoral escolhe o deputado Toneredo Neves. Como Neves, presidente, ele fazia parte da Aliança Democrática. Era o fim do regime militar. Porém, tanto Neves fica doente e tem a
presidência ao vice José Sarney. Em 1988, é aprovada uma nova Constituição do Brasil. Essa Constituição apagou os restos da ditadura militar e estabeleceu princípios democráticos do país. Esse